Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Todos já tivemos dias fantásticos na corrida, dias em que nos sentimos muito realizados, mas também já tivemos dias que foram muito maus. E hoje vou contar-me qual foi o meu pior dia na corrida. Vai ser uma história incrível. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso like. O meu pior dia na corrida foi na minha primeira meia maratona. Existe em Portugal a Maratona de Lisboa, que começa em Cascais e termina em Lisboa. Integrada na mesma prova, existe também a meia maratona que parte não de Cascais, mas parte da Ponte Vasco da Gama, que é uma das maiores pontes da Europa, uma ponte magnífica e uma ponte lindíssima. E portanto são milhares e milhares de pessoas a partir da ponte no meio do Rio Tejo, e é extraordinário. E foi aí a minha primeira meia maratona. Qual é que é o problema? O problema é que, sendo uma prova que parte do meio da ponte, tem uma logística muito grande. Existem muitos autocarros que vão levar as pessoas até ao local de partida, depois as pessoas lá têm que ficar, às vezes, muito tempo à espera, porque há muita gente a chegar àquele ponto, não é? Porque são milhares, devem ser à volta de 20 mil, 30 mil corredores. E passamos ali muito tempo à espera. E então, o que acontece é que a prova acaba por começar sempre muito tarde, em vez de ser às 8 da manhã ou às 7 da manhã, acaba por ser às 10 ou às 10 e meia. Então qual é o problema? O problema é que a prova foi num dia que estava com uma vaga de calor em Lisboa. E, portanto, estava muito calor. E, portanto, uma prova a começar muito mais tarde acaba por ser muito complicado. Ainda por cima, foi a primeira meia maratona em que eu participei. Então nós estamos ali 2 horas ou mais à espera do início da prova, num local completamente apertado, porque é milhares de pessoas e nós não conseguimos nem sequer fazer aquecimento. Pronto, entretanto, começa a prova e nós, entusiasmados com aquele cenário lindíssimo, com a ponte, com o rio, com os corredores, por estarmos a participar na primeira prova, de primeira meia maratona, o que é que acontece? Entusiasmamos um bocadinho e então vamos muito mais rápidos, começamos a correr rápido. Eu essa prova fiz com uma das minhas melhores amigas, é família, pronto, porque é a madrinha do meu filho também, portanto é familiar. E fomos os dois, pronto, fomos aventurar-nos pela primeira vez numa meia maratona. E com o entusiasmo do início, lá fomos nós, super rápidos, quer dizer, um ritmo super rápido, com a pouca experiência que tínhamos, pronto, não sabíamos bem que 21 km custava tanto. E depois, quer dizer, normalmente na primeira prova, na primeira meia maratona, pronto, nós fizemos treinos, mas não foi aquele treino muito bem planificado e, portanto, nós estávamos em muito boa forma. Então lá fomos, lá começámos, então com o calor, ao fim de 3, 4 km já estávamos completamente rebentados. Muito calor, um calor insuportável. Já havia bombeiros com mangueiras a passarem a tentar refrescar os corredores. E muita gente a sentir-se mal, a ter quebras de tensão, a desmaiar. E o curioso, agora tenho toda a vontade de rir, mas na altura não dava, é que eu parava de propósito para ajudar as pessoas que estavam-se a sentir mal. Provavelmente eu não estava tão preocupado com as pessoas, só queria descansar, só queria parar, porque eu não estava a conseguir correr. Era um cansaço, uma coisa que é muito difícil nós continuarmos a correr. Só que
é aquela história de desistir não é opção, desistir não é opção, então lá continuamos, lá vamos, sempre a tentar chegar ao fim. E esta prova tem uma curiosidade, que é a partir dos 15 km, tem uma subida de mais ou menos 2 km, 2 km e qualquer coisa, uma subida até ao Marquês de Pombal, uma zona lá mesmo no centro de Lisboa, numa zona mais turística de Lisboa. Portanto, tem uma subida muito, muito grande, quase já com 15 km já decorridos, né? Ou seja, mesmo com um tempo frio, já é uma prova complicada de fazer. Nós a subirmos, então ao chegar eu já estava completamente morto, aquilo já ia super lento, caminhava, corria, mas jamais caminhava do que corria, e então chego ao fim dessa subida e então depois aquilo volta para trás, para voltarmos para a meta, e então são os 2 km finais e eu já estou todo feliz por estar mais próximo, ainda por cima era uma descida, vou todo entusiasmado, dá-me uma queimbra numa perna. E eu começo aflito, porque uma queimbra, nunca tinha tido uma queimbra, e aquilo, uma pessoa começa a esticar a perna, aquilo uma grande dificuldade. Entretanto, enquanto estou a esticar uma perna, tenho uma queimbra na outra, eu já tenho que me deitar no chão, eu já não sabia o que fazer. E então, mesmo na subida, na descida, foi quase a andar, porque quase não consegui correr, e portanto acabei por terminar em 2 horas e 30 minutos, ou qualquer coisa do género, atrás de um batalhão da tropa que fizeram os 21 km a marchar. Portanto, só para verem o ritmo a que eu fui. Portanto, esta foi um dos meus piores dias na corrida. E tem alguns ensinamentos. Primeiro é, nós, se queremos participar numa prova tão longa como a meia maratona, nós devemos preparar-nos. Devemos treinar, devemos ter um plano, devemos, antes disso, ter provas de 5, 10, 15 quilómetros e tentar ter um plano para chegarmos bem preparados à prova. É muito importante. Depois é começar de uma forma conservadora. Se nós formos muito rápidos no início, nós não vamos conseguir. Não dá, é impossível. O terceiro ponto é o imponderável, né? Quer dizer, é assim, se nós estamos numa vaga de calor, ou se estamos com uma vaga de frio, ou se estamos com chuva, ou se estamos com vento, nós temos que adaptar o nosso ritmo e a nossa forma de correr às condições que nós temos. E, portanto, nós temos que adaptar-nos. E, por fim, se não dá, se calhar pode não ser a pior solução parar, desistir e treinarmos para a próxima. Porque com esta coisa toda eu podia ter uma baixa de tensão, como muita gente teve, podia ter tido um problema qualquer, podia ter falecido, né? Como muitos corredores acontece, né? Quer dizer, pode acontecer uma fatalidade por nós estarmos a insistir numa coisa que nos está a fazer mais mal do que bem. Portanto, provas há todas as semanas e, portanto, se nós queremos participar em muitas provas, então temos que ter cuidado, não é? Portanto, e é isto. É esta a história que eu vos queria contar. Prometo que vou tentar contar-vos mais histórias. Eu tenho mais histórias também, algumas más, outras boas. E pronto, e o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e deixem nos comentários também um dia mau na corrida, porque nem só de dias bons nós vivemos. Vá, até à próxima. Bons treinos.